pessoal! Hoje é o dia que a gente vai compreender um pouco melhor como escrever textos opinativos e informativos. Esse é o tema da aula de hoje, ok? Textos de opinião e textos de informação. Quando eu falo em opinião, eu estou falando na defesa de um ponto de vista, na apresentação de uma interpretação. Então, opiniões são baseadas em interpretações, em juízos de valor, em visões muito particulares e subjetivas do autor do texto. Quando eu falo em informação, eu já estou trabalhando com outros elementos. Eu estou trabalhando com dados, com registros, com comprovações, com fatos. Então, é importante que a gente faça a distinção entre elementos que eu posso usar para defender um ponto de vista, ou seja, manifestar uma opinião, e elementos que são utilizados meramente como informação, ou seja, eu não quero influenciar o meu leitor, eu não quero mostrar o meu posicionamento diante daquele assunto. Não, eu quero apenas informá-lo e ele é que vai criar a sua opinião a partir das informações apresentadas. Esses textos opinativos e informativos, alguns apresentam propriedades muito bem delimitadas, outros vão ser construídos a partir desse hibridismo, ou seja, dessa mistura entre elementos opinativos e informativos. Hoje a gente vai trabalhar com alguns exemplos de gêneros textuais que apresentam tais características, ok? E perceber como algumas construções da linguagem podem permitir que a gente observe se há uma predominância, ou seja, há um uso maior de opinião ou de informação. Quando a gente fala em textos opinativos, então, vamos memorizar algumas palavras-chave, ou seja, vamos memorizar algumas informações, alguns elementos que nos ajudam a reconhecer esse tipo de texto. Textos opinativos apresentam posicionamentos, apresentam pontos de vista. Então, imagine que você seja convidado a escrever um texto sobre, por exemplo, a questão da adolescência, os desafios da adolescência. Caso você venha escrever um texto como esse, você vai precisar apresentar, sendo solicitado você que escreva a sua opinião, você vai precisar apresentar posicionamentos, pontos de vista, ou seja, como você se coloca diante desse assunto. Não estou falando nesse momento exatamente da sua experiência pessoal como adolescente, caso você seja um adolescente. Não, você vai ter que ter uma opinião sobre essa fase, ou seja, você pode construir um texto falando sobre as dificuldades de ordem familiar, de ordem escolar, as questões que acontecem com o adolescente do ponto de vista das transformações biológicas, só que manifestando a sua opinião. Por exemplo, você pode dizer que uma das maiores dificuldades vivenciadas por meninos e meninas na adolescência é a transformação do corpo. Quando você atribui, por exemplo, que uma mudança como a alteração de voz, no caso dos meninos na adolescência, pode provocar reações difíceis, é uma fase complicada, complexa. Quando você usa esses adjetivos para caracterizar essa fase, você já está sinalizando uma opinião, você já está sinalizando um posicionamento, ou seja, esse texto ele já não tem um caráter somente informativo. Esse texto já denuncia, de certa forma, a opinião de quem escreve. Então, nesse caso, eu preciso apresentar também recursos argumentativos, ou seja, eu preciso, de alguma forma, comprovar que aquilo que eu estou falando é verdade. Para isso, eu vou recorrer a algumas unidades, algumas construções que o texto argumentativo apresenta para mim, tais como a defesa de uma opinião sustentada a partir de um dado estatístico. Então, eu apresento um dado e defendo o meu ponto de vista. Ou a estratégia da persuasão, que é quando eu quero convencer a outra pessoa de que o que eu estou falando é verdade, e esse convencimento vem a partir de uma opinião muito bem fundamentada, quando eu comprovo a minha opinião por meio de uma construção argumentativa de pontos de vista muito bem delineados. Quando eu passo a escrever um texto predominantemente informativo, aí não necessariamente eu preciso apresentar essas marcas subjetivas, essas marcas de autoria que indicam quem é de fato o escritor. Os textos informativos se concentram em fatos, em exposições, em narrações, ou seja, eu vou apresentar por meio de uma forma bastante objetiva, concreta, elementos factuais. Típico, por exemplo, de um texto como a notícia, mas seguindo esse exemplo, caso você venha a ser convocado a escrever um texto, por exemplo,
de tipologia descritiva sobre a adolescência. Nesse caso, você vai ter que informar, você vai ter que também utilizar elementos da tipologia expositiva. Sobre as tipologias textuais, você encontra mais informações na aula sobre tipos e gêneros textuais. No caso de um fato, por exemplo, sobre a adolescência, é fato, por exemplo, que a faixa etária que delimita esse período da adolescência segue algum tipo de padrão social, alguma convenção. Então, essa informação sobre a faixa etária, quando começa, quando termina a adolescência, é um fato. Você vai expor essa informação. Quando você diz, por exemplo, que há alterações de ordem biológica, que você não manifesta um juízo de valor sobre essas alterações, apenas informa, apenas diz que elas acontecem, você está expondo. Quando você conta o que acontece na vida de um adolescente, por exemplo, a partir do momento que ele se descobre adolescente até a fase adulta e vai narrando o passo a passo da vida de um adolescente, sem necessariamente se colocar diante disso. Você está narrando, você está informando, sem precisar se posicionar. É claro que quando você está escrevendo um texto informativo, a partir do momento que você seleciona determinadas informações para inserir dentro do texto, você já está fazendo uma escolha. O que implica que os textos informativos também não são 100% imparciais, já que há a escolha de um repertório, a escolha de um determinado conteúdo por parte de quem escreve. No entanto, as marcações linguísticas que delimitam um posicionamento, elas não ficam tão evidentes, por isso que há uma predominância da informação ou uma predominância da argumentação. Como exemplo de gêneros argumentativos, nós temos vários. O clássico gênero argumentativo solicitado na escola é o texto dissertativo argumentativo, que é a famosa redação, que geralmente é solicitada e boa parte das vezes, quando os alunos são solicitados a escrever uma redação, os professores estão pedindo que eles escrevam textos dissertativos argumentativos, que geralmente é um texto que segue uma estrutura de 15 a 30 linhas, correspondendo à necessidade de defender um ponto de vista por meio de argumentos. Então é um texto notadamente autoral, no qual o autor se coloca, se posiciona e manifesta uma opinião sobre um tema polêmico. Geralmente os textos dissertativos argumentativos giram em torno de assuntos sociais relevantes que geram discussão na sociedade. O artigo de opinião, que é um tanto semelhante ao texto dissertativo argumentativo, geralmente publicado nos meios de comunicação, por meio do qual os autores colocam as suas opiniões também sobre temas antenados, conectados com a atualidade. São textos maiores que as redações de caráter dissertativo argumentativo, porque por meio do artigo de opinião você consegue apresentar maiores dados, complementos visuais, com gráficos, infográficos, com quadros explicativos. No entanto, o artigo de opinião se sustenta nesses elementos dos textos opinativos, né? Apresentação de recursos argumentativos, de pontos de vista. É um texto notadamente concentrado nessa construção subjetiva de defesa de um ponto de vista, mas também embasada em informações. Isso é importante a gente sinalizar. Quando a gente diz que é um texto predominantemente opinativo, não significa que você não vai expor, não vai informar algo, até porque a sua opinião tem que ser embasada, concentrada, de fato, em elementos que façam sentido. Sua opinião não pode vir do nada, você precisa estudar, você precisa ter um repertório, uma base, um conhecimento de mundo para escrever um texto com argumentos sólidos. A crônica argumentativa, um texto bem voltado para uma discussão de uma temática do cotidiano, mas com a marcação ideológica, subjetiva do autor, né, do cronista, por meio de uma narração com apresentação de opiniões. O editorial, que é um gênero típico dos veículos comunicativos, do jornal, da revista, da televisão, da emissora de TV, que acontece quando a empresa fala, muito mais do que o jornalista, ou seja, é um texto onde a instituição se coloca, é um texto por meio do qual a instituição se coloca e defende um ponto de vista na apresentação de um jornal, na apresentação de uma revista. Então é a hora que a empresa fala com o público. Existe a resenha crítica, que é aquele texto de avaliação e de apreciação, por meio do qual você expõe o seu ponto de vista sobre uma obra artística. Existe a carta de solicitação ou a carta de reclamação. Esses gêneros são bem argumentativos, porque quando você solicita ou reclama, você está de alguma forma tendo que comprovar que o que você está solicitando ou a coisa que você está reclamando precisa de fato, ela é de fato relevante, né? Então, quando você faz essa carta de solicitação ou de reclamação, você precisa apresentar, por exemplo, argumentos que justifiquem a sua solicitação, argumentos que comprovem que a sua reclamação faz sentido. Então é um gênero argumentativo. Existe a carta do leitor, hoje em dia também e-mail do leitor, mensagens do leitor, mas a gente ainda convenciona chamar carta do leitor, que é aquele texto que os leitores de jornais, revistas, sites escrevem e mandam para os meios de comunicação, dizendo a opinião deles sobre
as reportagens que foram publicadas, as notícias, as notas, as colunas. E aí, de fato, é um espaço especial que os meios dão para ouvir a opinião, os posicionamentos, os pontos de vista dos leitores. Nós temos também o anúncio, né? O anúncio, ele tem um caráter argumentativo e informativo. Ó, eu até sinalizo aqui que alguns tipos de anúncios têm esse caráter argumentativo ou informativo, porque ele pode informar algo sobre um produto, dizer, este produto apresenta uma revolução no campo dos cosméticos. Bom, quando eu vou dizendo isso, parece às vezes que é uma informação, parece às vezes que é uma argumentação, porque muitas vezes no caso da publicidade, no caso desses recursos dos anúncios publicitários, quando o anunciante chama a atenção para um produto e diz que aquilo é apenas a informação, a descrição, um fato, né? Ele também está apresentando um juízo de valor, porque quando ele diz, por exemplo, que o melhor produto mais revolucionário em determinada área, ele já está sinalizando, ele já está dando uma opinião, ele já está tentando te convencer, que é um caráter da publicidade, né? Persuadir, convencer o outro a adotar determinado comportamento, a comprar um produto, comprar uma ideia. Os gêneros informativos, eles tentam ser neutros. Esse é o desafio, né? Como expor fatos, exposições, narrações, sem apresentar juízos de valor, concentrados mais nos fatos, concentrados mais nas verdades, concentrados mais naquelas informações que, de alguma forma ou de outra, precisam ser comprovadas para que eu acredite. Porque se não há o recurso aí opinativo, arriscado, no caso, por exemplo, de notas e notícias que precisam ser, acima de tudo, pautadas na verdade, para que o leitor não seja prejudicado na informação, no verbete de dicionário, que apresenta um conceito meramente informativo sobre uma palavra, o conceito dessa palavra, o que significa essa palavra, o significado dela, a reportagem, que tem uma parte notadamente informativa, mas também tem um caráter argumentativo quando o jornalista se posiciona, o cartaz de um evento é informativo, ele apresenta dados específicos sobre local, data, horário, qual é o evento. O release, que geralmente é um texto, um resumo que a gente faz sobre uma obra artística, sobre um evento que vai acontecer, é um texto que circula geralmente para ser divulgado nos meios de comunicação, é um resumo de uma obra, um resumo de uma exposição, um resumo de uma peça teatral, para que essas informações sejam utilizadas na escrita de uma notícia, por exemplo, ou em uma página de divulgação de eventos. O folder, que é aquele texto, geralmente também informativo, com esse caráter informativo, que é usado, por exemplo, em seminários para auxiliar a apresentação de um expositor, que é usado também para divulgar campanhas educativas, campanhas de instrução, campanhas que o governo faz para sinalizar alguma importância da vacinação, a importância de alguma postura. Alguns tipos de anúncios, como eu falei, né, que apresentam esse caráter dúbio de informação e argumentação. A entrevista, que na maioria das vezes também é informativa, porque ela apresenta a informação que foi colhida pelo entrevistador e as informações que o entrevistado deu da maneira mais verídica possível. A gente tem um exemplo aqui bem simples para comprovar que às vezes em uma pequena frase você denuncia a sua opinião, você mostra a sua opinião. Esse recurso de sinalização do ponto de vista, de marcação linguística da nossa opinião, é chamado também de modalização. Guarda esse nome, modalização, que é esse recurso linguístico de manifestar o ponto de vista, a opinião, que é bem comum, né, dos textos de caráter opinativo. Vacina contra a gripe é aplicada no domingo. Isso é uma informação. Vacina contra a gripe é aplicada no domingo, ok? Eu sei quando a vacina vai ser aplicada, eu sei que tipo de vacina é essa, então não há nenhuma marcação aqui de ponto de vista. Agora, quando eu digo, não foi uma boa ideia a aplicação da vacina no domingo, bom, aí eu já mostro por meio de determinados recursos linguísticos, como não, boa, já estou dizendo para você a minha opinião, não foi uma boa ideia. Então esse texto já tem um caráter opinativo, deixa de ser meramente informativo. Então, fato, opinião, atenção aos fatos verdadeiros e aos fatos falsos, e atenção aos recursos argumentativos, os recursos opinativos na hora de construir um ponto de vista, ok? Muito obrigado.